Olá, crianças, bom dia, responsáveis. Hoje nós vamos começar a nossa sondagem, que é aquele conjunto de atividades que foram entregues durante a reunião de pais, e depois também aqueles que não puderam participar, que pegaram na escola. Então, eu peço muita atenção de vocês, porque aqui vão algumas orientações gerais, e depois, ao longo de cada questão, eu organizei da seguinte forma. No começo de cada questão, primeiro uma orientação aos pais e em seguida a orientação para as crianças fazerem aquela questão. Então não se preocupem quanto a isso, que cada questão vai ser orientada uma por uma. Mas agora, para a gente começar, para que vocês não tenham muitas dúvidas logo de início, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu peço que vocês prestem atenção, porque essas atividades são para verificar o aprendizado dos alunos, e assim o professor tem condições de preparar melhor as aulas que ajudem no aprendizado das crianças. Então, é importante que vocês pensem nisso também, para que essas atividades sejam o mais fielmente feitas pelas crianças, para que as atividades mostrem realmente aquilo que elas conseguem, que elas entendem dessas questões, dessas atividades até este momento. Então, isso é muito importante. A segunda coisa importante é que vocês não corrijam e nem façam pela criança, porque para que nós tenhamos a resposta fiel, mais fiel possível da criança, do que ela compreende da questão, do assunto, é importante que não seja corrigido neste momento. Se ela escreveu uma palavra da forma que não está lá, né, correta no dicionário, se ela ainda não compreendeu exatamente como se escreve aquela palavra, então eu peço que vocês não interfiram neste caso, deixem a palavra conforme a criança escreveu, porque aqui nós vamos avaliar aquilo que ela já conseguiu, nós não vamos contar o que teve de erros, o que teve de problemas, nós vamos realmente ver o que a criança já conseguiu. E outra questão também muito importante, se em alguma dessas atividades a criança não conseguir fazer, apesar de todas as minhas orientações, da ajuda também aí da colaboração de vocês, é preferível que essa atividade fique em branco, mas é muito importante que as crianças tentem fazer todas as atividades, deixar em branco apenas se não conseguir realmente fazer aquela atividade específica. Então, essas informações são muito importantes para que a gente continue. E eu peço também, por último, para que as crianças comecem fazendo essa atividade num lugar tranquilo, que elas façam no tempo delas. Hoje a gente organizou da seguinte forma: nós temos língua portuguesa, hoje e amanhã, então o professor dividiu assim, 4 questões hoje de língua portuguesa, de forma bem tranquila, então não precisam, as crianças não precisam se preocupar com o tempo para terminar tudo hoje. Então façam hoje 4 questões com calma e amanhã vocês veem as orientações das outras questões com bastante calma. Então, aqui eu desejo boas atividades para todos, crianças, fiquem tranquilas, façam com calma, tudo aquilo que vocês já sabem, o professor sabe que vocês sabem bastante também. Então, estou muito contente com vocês, de estar aqui com vocês. Continue lá mandando os áudios no grupo também, os áudios da atividade de ontem, para que eu conheça um pouquinho mais de vocês. E vamos lá para a questão 1. Então, essas são as orientações aos pais e responsáveis. Então, não corrija e nem faça pela criança aquilo que eu já disse, é importante que seja fiel à escrita da criança, aquilo que ela produz. E se houver algo incorreto, não deixe como está também, não corrija. Então, aqui na segunda dica, é importante que fique como a criança escreveu. E a terceira dica, para que vocês se orientem, é que a criança deve escrever nas linhas indicadas. Ela vai escrever ali tudo o que ela sabe sobre o próprio nome, tudo o que ela conhece sobre o próprio nome. É importante também que vocês deem às crianças o tempo que elas precisam para escrever. Então, é importante que elas tenham essa segurança do tempo. E depois das orientações que vêm a seguir, que são as orientações para a criança,
vocês podem pausar esse vídeo para que elas escrevam, para que elas respondam a questão 1 com calma. E depois vocês continuem o vídeo para a questão 2. Crianças, nesta primeira questão, nós estamos falando sobre o nome. Neste espaço, nestas duas linhas, vocês devem escrever o nome de vocês, tudo aquilo que vocês conhecem sobre o nome de vocês, da melhor forma que vocês puderem. E eu peço também que vocês pausem ou peçam para um adulto pausar o vídeo nesse momento para que vocês possam escrever com calma. Pais e responsáveis também. Aqui é importante, para essa segunda questão, que vocês não deem dicas de como se escreve cada palavra. Então, não dizer quantas letras tem, com que letra começa, não dizer também, por exemplo, se é com S ou com Z, dependendo da palavra. Então, é importante que vocês não deem dicas sobre a escrita de cada palavra, porque nós precisamos ver o que a criança compreende dessas palavras. Aqui nós estamos falando de lista, e já vai ter orientação para a criança também. E peço também que não repitam a palavra para a criança, porque é importante que a criança recorra à fala do professor neste caso, muito importante mesmo. Então, se a criança precisa ouvir a palavra de novo, volte lá na palavra que o professor falou no vídeo, já vou falar logo em seguida, e peça e dê o tempo necessário para ela escrever. Isso vale para todas as palavras da nossa lista, então sempre dê o tempo para a criança fazer. Depois, vocês podem, assim que eu disser cada palavra, vocês podem pausar, dar o tempo necessário para a criança escrever e, em seguida, continuar com a próxima palavra e assim por diante. E, por último, não corrija nenhuma palavra, corrigindo letra, corrigindo quantidade de letra, então não façam isso para que eu tenha as melhores condições de ver o que a criança compreende do sistema de escrita, o que ela compreende dessas palavras. Então, agora nós passamos para a orientação para as crianças, para fazer a questão 2. E eu estou sempre mostrando o material da sondagem, a folha que vocês têm aí com vocês. Então, voltem lá na folha e vamos para a questão 2. Então, crianças, questão 2. Aqui nós estamos falando de lista. Vocês já fizeram listas o ano passado, fizeram no primeiro ano, então vocês já conhecem bastante sobre listas. Vocês se lembram como a gente organiza uma lista? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Lembrando que vocês já fizeram lista de brinquedos, de doces, já fizeram lista de roupas. Então, aqui nós vamos pensar numa lista de material escolar. Acompanhem com muita atenção a leitura do professor. A professora do terceiro ano escreveu uma lista com os materiais escolares que serão usados pela turma. Então, aqui nós estamos falando de lista de material escolar. Então, qual é a dica? Vocês vão escrever uma palavra em cada linha. Aqui o professor contou 4 linhas, então vocês vão escrever um total de 5 palavras que o professor vai ditar daqui a pouquinho. Então, não comecem nada ainda, esperem o professor ditar. Aqui, se não houver espaço, vocês vão usar essas linhas, começando aqui do cantinho para escrever cada uma das palavras, e vocês podem traçar aqui uma linha, traçar aqui uma reta, para continuar aqui numa segunda coluna, tudo bem? Para não misturar as palavras, porque aqui nós não temos tanto espaço assim. Então, agora prestem atenção na lista que o professor vai editar. E não esqueçam de escrever uma palavra em cada linha. Escrevam tudo aquilo que vocês sabem sobre a palavra, com bastante calma. O responsável de vocês aí vai pausar o vídeo a cada palavra que eu disser, então vocês vão ter todo o tempo para escrever
cada uma dessas palavras e coloquem e escrevam cada palavra com tudo aquilo que vocês sabem sobre elas. Tudo bem? Então vamos lá, que o professor vai ditar as palavras. Então vamos lá para a lista de material que a professora vai usar com sua turma. Primeira palavra, apontador. Escrevam a palavra. Segunda palavra, caderno. Escrevam a palavra. Terceira palavra, lápis. Escrevam a palavra. Quarta palavra, cola. Escrevam a palavra. Quinta palavra, giz. Escrevam a palavra. Depois que vocês escreveram essas 5 palavras, pulem uma linha e escrevam a seguinte frase: o lápis é marrom. O lápis é marrom. Escrevam esta frase.